E você, na época, tinha consciência que você estava entrando num quadro depressivo? Não, não. Assim, você desconfia, né? Você desconfia, a gente lida com isso o tempo todo. Só que a maior parte dos deprimidos, eles são funcionais, né? Sim. Eles são funcionais. É um mito, né? Essa ideia de que o Sim, de que o depressivo deprimido é tá a na pessoa que está cama. na cama o tempo Então, todo. assim, Essa é uma das apresentações da e depressão. ela é a última. É Sim, tipo, pô, sim. se você passou o dia na cama hoje, trancado no seu quarto, escuro, se você não viu o sol, não é que você deprimiu semana passada. Sim, sim. Muito legal você falar isso, Diego, porque a gente tem uma visão assim muito simplista Completamente. das, Completamente. das psicopatologias, vamos dizer assim, e a gente às vezes compara com um resfriado, entendeu? Poxa, ontem eu tava Tá bom, bom, hoje eu hoje eu tô. tô mal. E não Sim. é assim que ela se É, pelo instaura, contrário. né? E então, pra eu chegar nesse momento, o meu quadro depressivo se arrastou por anos. E por anos eu fui absolutamente funcional, Alberto. Assim, de conseguir fazer tudo que precisava ser feito, de dar conta de todas essas novas demandas. Então, só que o custo é tipo, eu pensando numa metáfora, se você hoje gastar R$ 200 a mais do que você ganha, você não fale amanhã. Sim, sim. Então, putz, esse mês fechei R$ 200 no vermelho. No outro, R$ 200 no vermelho. No outro, R$ 200 no vermelho. Quanto tempo você precisa fechar em R$ 200 no vermelho pra chegar e falar, putz, Agora quebrei. foi. Vai depender do crédito de cada um também, Então, né? assim, Algumas pessoas um pouco mais, outras outras, menos. perfeito. E aí, no meu contexto, eu tinha um crédito muito grande. Então, assim, por conta do repertório, Uhum. por conta de estar lidando com isso o tempo todo. Pô, psicologia é minha vida. Então, assim, o crédito que eu tinha nessa conta foi muito grande. Só que eu não fechava. Demorou até que. Só que uma hora, aí é juros sobre juros, né? Eu Uhum. mergulhando na metáfora. E aí chega uma hora que os juros dessa cobrança, então você começou fechando R$ 200 no vermelho, aí você vai fazendo empréstimo, você tira dali, realoca, tira dali, realoca. Só que chega uma hora que o que você tem já não paga mais o que você A conta fica inadministrável. fica inadministrável. E em termos emocionais, isso já é esse cenário Sim, aonde você olha. Aí é o quadro típico, vamos dizer sim. assim, do depressivo. Que é o que é o que é manifesto, né? Uhum. Porque é o Sim. que é visível para as pessoas à sua volta. Só que eu fiquei anos completamente funcional, trabalhando bem, e você conhece meu trabalho de forma até um pouco mais próxima, você sabe que eu sou um bom psicólogo, que isso era muito importante, que eu entregava muito nas minhas Uhum. sessões, no meu processo de psicoterapia, e essa sempre foi minha prioridade como pai. Isso era, ser pai para mim é um dos aspectos que fundamentam a minha vida. Então, nossa, o Diego é um pai incrível. É, Você se esforçava para isso. mas o custo para manter para manter isso em pé ficou muito alto. E o período que eu fiquei muito mal, ele é muito menor que o período Sim, deprimido funcional. sim, Isso é sim. característico dos quadros. Uhum. Então, você pegar, eu tô há 6 meses no quarto, Diego. Então, significa que os últimos 3 anos, provavelmente, você foi caminhando pro seu quarto. Você já estava com uma depressão ali instaurada E e. que o quadro foi se agravando. E como isso acontece de forma bastante silenciosa, e quando os aspectos são emocionais a gente se negligencia de forma sem precedentes. Então, tipo, se amanhã você acordar mancando, você não vai ficar mancando Sim, 3 semanas. sim. Mas se você tá angustiado há 3 semanas, você vai viver a quarta. Uhum. Uhum. Então, assim, essa é uma relação direta. Mas quando foi que a conta chegou de verdade? Que aí você falou, Putz, a conta chegou de agora eu, verdade agora eu tenho certeza e assim, é uma coisa inegável para mim, para quem tá ao meu redor, e eu vou ter que fazer alguma coisa a quando respeito. eu parei de pegar caso novo. Parei Foi de... uma decisão. Foi uma decisão. Eu falei, Agora não atendo eu não mais. atendo mais. Eu não atendo mais. E aí eu já tinha aí pouquíssimos casos no consultório, pouquíssimos.
E aí você vai entender que fica mais fácil, porque... As pessoas te procuravam nessa época? Procura, Continuou tendo sim. demanda e você falava o quê? Aí eu já não... Eu vivo na psicologia dos anos 70, né, Alberto? Então eu me divulgo... Isso aqui pra mim é um puto evento. Então eu me divulgo assim... como que eu me sustentei na clínica até hoje. Pessoas que conhecem meu trabalho, contam pra outras pessoas e elas falam, caramba, eu quero conhecer o Diego. Então eu sobrevivo assim. E aí quando vinha essas novas pessoas, você dizia, olha, não tô mais atendendo, não tenho horário. Só que nessa última fase, antes de descambar de vez, eu já não conseguia mais fazer a parte de gestão do consultório. Porque... Tá. Então, assim, o trabalho do psicólogo ele tem dois aspectos. Tem um aspecto da sessão, do repertório, ali. E tem a parte que, na minha visão, é a chata, que é tipo, recibo. Administrar. Divulgar, que eu acho... enfim, e aí já nessa hora começou a secar, assim, porque eu já atendia cada vez menos casos, eu não tava na vida, porque eu tava muito mal, então toda a energia que eu tinha era dedicada para cuidar da Luna, que é a minha filha, e para atender os casos que eu ainda tinha. Remanescentes ali. E aí esses casos, enfim, um cliente teve alta, outro saiu, até que chegou uma hora que eu encerrei o último processo, aí encerrei, e eu falei, eu não tenho condições de atender, eu não tenho. Então, caminhei o último caso, falei, eu não tenho condição de atender. E aí foi um baque, Alberto, porque você sabe que uma das coisas que mais me dá tesão é atender. Assim, tipo, quais são os melhores dias da semana? Pra mim, são os dias que eu atendo, assim. Eu não atendo todos os dias, segunda e terça fica pra fazer esses trabalhos administrativos, enfim, e é quando eu compartilho a guarda da aluna, então ela fica comigo, e aí eu fico em casa com ela, dou atenção pra ela e faço esse tipo de trabalho. Quarta, quinta e sexta são os dias de consultórios, então eu empacoto tudo, inclusive quando você falou de hoje às 19 eu falei que não podia porque eu vou estar atendendo, e então aí tá tudo concentrado nesses dias. Quais são os melhores dias da minha semana? Quarta, quinta e sexta, porque isso me dá um prazer, assim, eu adoro limpar a latrina. Sim. Mas aí, quer dizer, aí parou tudo. E aí parou tudo. Até uma das suas principais fontes, né? Eu vou fazer uma leitura logoterapêutica da situação. Manda. Uma das principais fontes de sentido sim, na sua vida, sim. que era o seu trabalho. Não só o trabalho em si, por ter um trabalho, mas todo o lado criativo, sim, a experiência que envolvia esse trabalho. Isso também se perde. Então... Né? Também por conta da... Frankl ele diz o seguinte, que o adoecimento, como a depressão, por exemplo, ela é como se ela colocasse um véu à frente do que existe de saudável na gente. Sim, sim. Então, porque nessa perspectiva, né, nessa visão antropológica da logoterapia, mesmo o indivíduo adoecido, ele é digno. E algo de saudável ainda existe nele. Sempre. Só que a psicopatologia é como se fosse aí uma cortina que eu fecho e que aí a gente não enxerga mais o que tem de saudável. Porque você começa a se sobra, definir né, a partir do problema, né? Sim. Você começa a se definir a partir do problema. Tanto a própria pessoa como quem olha de fora. Sim. Então, e aí quando eu perdi esse último... Porque o consultório, mesmo ele sendo caro, ele era o que mais me entregava, né? Era o que mais me dava retorno, assim, de bem-estar mesmo, de sensação. E aí, quando tirou isso, putz, aí desabou. Aí desabou, porque era a última cordinha que segurava, desabou. Entre eu falar, putz, eu preciso ver... Eu conheci outros psicólogos durante esse período, mas enfim, a gente acabou não conseguindo estabelecer bons não, mas processos que fossem eficientes, enfim. Eu tenho uma dificuldade grande de me vincular, assim, de formar conexões de fato íntimas assim, com os meus psicoterapeutas. E entre eu falar, eu preciso ver o Alberto,
e chegar na sua frente a primeira vez, não sei se você vai lembrar desse número, mas demorou 7 meses entre eu te mandar a primeira mensagem e o nosso primeiro encontro. Sim. Nesses 7 meses eu fui funcional a maior parte deles. Só que quando eu cheguei, depois do nosso primeiro, quando a gente chegou no meu primeiro encontro, eu lembro que eu te encontrei e a primeira coisa que eu falei, Alberto, tá aqui é uma vitória. Lembra disso? Sim. Falei, E em várias das sessões, essa era uma das suas falas de abertura. Tipo, porra, chegar até aqui, cara, significa que... Porque eu demorei 7 meses pra falar assim, putz, caiu. Preciso. Tipo, não dá mais, não dá pra... Eu não dou conta mais. E sem acompanhamento psiquiátrico. Sem também, acompanhamento em psiquiátrico. paralelo. Sem acompanhamento psiquiátrico. E aí, quer dizer, sem nenhum acompanhamento, né? Completamente ao Deus dará na vida. De vai aí, se vira. E a gente vai se cobrando isso, de que ficar sob controle do que está acontecendo, e a gente se distrai com tudo que está acontecendo e a gente se perde. A gente se perde, absolutamente. Chegamos na... Quando eu cheguei aqui, eu tava mal. Aqui com você, né? Sim. Tava mal, absolutamente mal. Não tinha nada que sustentasse mais. E aí foi nesse momento onde eu tinha perdido absolutamente todo o meu repertório de autocuidado. Então, chegar à psicoterapia era um movimento claro de estou em busca de novo do autocuidado.